Olá, eu sou a Aniela, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos na altura do ombro, olhos castanhos, uso óculos e estou em frente a um painel de espetáculos que são um pouco dos espetáculos que eu produzi durante esses anos. E você, Calainho? Ora, Nela, olá a todos, um grande prazer estar aqui no Rock in Rio Manorama. Bom, eu sou um homem de 55 anos, estou usando óculos, branco, tenho cabelos grisalhos curtos, estou usando uma blusa preta, uma camiseta preta, e atrás de mim tem uma estante com um belo globo terrestre. Patrícia, e você? Olá, eu sou a Patrícia, uma mulher negra, clara, bem misturada, sou mulata. Meu cabelo é black, que eu amo, uso óculos para enxergar. Estou com uma batinha branca, que tem uns fios pendurados brancos de dançarina. E do lado esquerdo eu tenho vários prêmios que eu recebi no Carnaval Carioca. Estandarte de ouro, faixa de rainha de bateria, livro onde tem a dança do samba. É isso aí, estou em casa. Bom, eu sou o Gustavo, sou homem, branco, uso óculos, tenho 54 anos, cabelos encaracolados, castanhos. Estou vestindo uma camiseta verde com um símbolo, um desenho do bondinho de Santa Teresa. E atrás de mim tem a estante com muitos livros que me inspiram para escrever peças, decorar textos das peças que eu vou fazendo pela vida fora. Maravilha. Bom, vou começar aqui o nosso bate-papo, né, Aniela, Patrícia, Gustavo. Primeiro, super agradecendo a vocês. Na verdade, o primeiro convite veio até mim para participar, né, do Rock in Rio Manorama. Mas agradecer imensamente a participação de cada um de vocês, nós quatro aí nesse bate-papo. E aí, dividindo com todos vocês que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, enfim, qual foi a ideia, né? Quer dizer, quando nós recebemos o convite para participar, né, do Rock in Rio Manorama, a ideia justamente é participar desse fórum, né, desse lugar de reflexão, de pensamento, enfim, para a gente debater as relações humanas, debater as relações interpessoais, né, como é que nós, seres humanos, nos inserimos, né, dentro da nossa sociedade, seja no Brasil, seja fora dela. E, aliás, mais do que nunca, esse tema é absolutamente vital. E aí, nós entendemos que uma boa ideia, né, seria conversar sobre isso tudo a partir de um espetáculo. Espetáculo que, aliás, eu tive o privilégio de, junto com a Aniela, produzir. Nosso Gustavo Gasparani escreveu e dirigiu, e a Patrícia foi uma das brilhantes artistas, que foi Sambrar 100 anos de samba. Um espetáculo que contou, né, a história. O espetáculo foi encenado em 2016 pela primeira vez, então, naquele momento, pelo telefone, o primeiro samba gravado, o Gustavo vai falar sobre isso, foi gravado em 1916. Portanto, naquele momento a gente completava, o samba completava, entre aspas, né, só uma efeméride, mas enfim, completava 100 anos. Então a ideia aqui é conversar sobre muitos aspectos de nós, seres humanos, né, a partir desse espetáculo, desse musical, Sambrar 100 anos de samba. E aí eu queria, Gustavo, se você puder, aqui o bate-papo é de todos nós e todo mundo, né, chamando um ao outro, mas que você contasse aqui para todos nós, para quem está nos vendo, exatamente a essência do Sambrar 100 anos de samba. Tá bom. Bom, eu sou originalmente um ator que com o tempo foi escrevendo, dirigindo, produzindo. E eu sou bem diverso assim no palco, mas uma vertente aqui da minha profissão que foi o teatro musical brasileiro. E quando Aniele e Calaim me convidaram para escrever o Sambrar, era para contar a história do samba. E eu tenho uma ligação muito forte com o samba por conta da Mangueira. Eu sou passista da Mangueira há mais de 30 anos, desfilo há muitos anos na Mangueira, e tenho vários amigos no meio do teatro que também têm essa ligação com o samba, assim como Patrícia e vários outros que participaram. Então o Sambrar, de uma certa forma, foi uma grande produção para contar a história do samba com o Diogo Nogueira, onde todos os meus amigos do teatro que eram ligados ao samba podiam estar. Então tinha essa festa dos 100 anos do samba e tinha essa festa da nossa galera de Que é um amigos pouco que da gostavam de diversidade, né, samba. Gustavo? Muita É, diversidade no espetáculo. Né? pois é, o samba, ao contar a história do samba, você está contando a história dos 100 anos de samba, você conta a história da sociedade brasileira.
de todos os movimentos políticos, sociais que aconteceram, movimentos importantes em relação à mulher, em relação ao racismo, à afirmação da cultura africana, tudo isso faz parte do teatro, do musical, não direta ou indiretamente, né? A relação quando o samba era ainda perseguido pela polícia e aí ele se transforma em gênero que representa o ritmo nacional, né? Passa a ser um orgulho do país e seus diversos desdobramentos, como por exemplo a bossa nova, que é um desdobramento do samba, sambaé, né? Agora, Aniela, o Sambrá tem muito da força da mulher, né? Né? A gente, durante o espetáculo, né, a gente apresenta ali, claro, figuras gigantes da história do samba, mas tem muito da presença da mulher. Eu queria que você comenta um pouco isso, porque ao mesmo tempo também você, Aniela, né, vivenciou uma certa dificuldade sendo mulher, a época em que você era iluminadora, se eu não me engano, iluminadora do Teatro Municipal, né? Qual foi essa correlação das mulheres no Sambrá e a sua história? As mulheres no Sambrá também sofreram muito preconceito, né? Na verdade, além do preconceito do samba, né? Que é isso? Que samba? Gente popular fazendo música. As mulheres também sofriam preconceito. E eu, na verdade, eu sou uma bailarina frustrada, e eu comecei a carreira sendo iluminadora. Eu aprendi a fazer iluminação, e que era uma profissão que não existia no Brasil, quanto mais uma mulher, uma menina, né? Eu tinha tipo 18 anos, entrei para o Teatro Municipal, 18, 20 anos, entrei para o Teatro Municipal, que é um grande templo, né? Como iluminadora, e assim, fui massacrada, porque era muito difícil a equipe. Deixa eu só te perguntar uma coisa, massacrada mais por homens ou por mulheres? Porque aqui no espaço pra gente, hein, Gustavo, Patrícia, pra gente... só tinha homens. Só tinha homens na equipe. Você imagina, todos eletricistas, maquinistas, as pessoas no palco aí, de repente veio uma garota que entendia mais ou menos de iluminação, na verdade, porque eu entrei sabendo não muita coisa, né? Querendo dar ordens, mandar afinar o refletor, mandar fazer isso. E assim foi bem difícil. Eu me lembro que eu trabalhava até meia-noite, ia para casa, chorava de meia-noite às 4, depois dormia de 4 às 8 e voltava para o teatro. Então, hoje em dia, você tem muita mulher muitas pessoas, não só como iluminadores, como chefe de palco, como diretor técnico, como contra-regas, como camareiras, estou falando no backstage, né? No backstage fora, não estou nem falando de atriz, porque isso já existia desde então. Mas no backstage era um lugar muito de homens, né? Absolutamente masculino. E aí uma menina se atrever a entrar nesse mundo foi difícil, mas foi ótimo, porque foi uma grande lição. Eu cresci muito na vida desse jeito, né? Batalhando, e cheguei até aqui desse jeito, passei por muitos, virei diretora técnica, virei diretora operacional, depois virei diretora de produção, aprendendo desse jeito, mas foi um pouco de perrengue no início, sim. Agora, Patrícia, no Sambrá tem mulheres ali que são líderes, né, Aniela? Sambrá ali tem emblemas, né? Mulheres que são muito emblemáticas, né, Patrícia? Não sei se você quer falar um pouco sobre isso, que no final das contas, enfim, inspiram as mulheres hoje em dia, sem dúvida, né? Assim, o Sambrá, para mim, foi um grande encontro de duas vertentes que eu atuo na vida desde que nasci, que é o samba e o teatro, né? Eu nasci no berço do samba, o meu avô foi um dos fundadores da Portela. Eu sou da linhagem do Paulo da Portela. E sempre fiz teatro, assim. Para mim, o primeiro palco que eu estreiei foi a Avenida, a escola de samba. Foi a passarela do samba. E foi no ambiente do samba que eu me senti livre para me expressar artisticamente. Eu já fazia balé, jazz, sapateado, e foi no samba que eu encontrei, assim, aqui eu tenho uma identidade, né? E o encontro lá no Sambrá, o Gustavo, a gente se conheceu através do teatro, né? Nós fizemos um filme juntos, né, Gustavo? Orfeu, que o Cacá Diegues levou para o filme. O Cacá Diegues levou para o filme o desfile do Carnaval da Viradora, né? E foi um feliz encontro, assim. Sobre essa coisa, a questão da mulher no samba, a mulher, eu entendo que ela sempre esteve ali resguardando o samba, né? As mães baianas
elas defendiam o samba quando ele surgiu, né? Porque tocar samba era proibido, mas o batuque ficava ali de frente e a polícia não... Tocar era proibido? Tocar samba era proibido? Andar de violão na rua era visto como malandro, bandido. Agora é curioso, né? O samba era proibido, é um paradoxo, né? É um paradoxo, né? As mulheres não tocavam, mas elas defendiam, né? Você podia ir para o terreiro. O terreiro era possível. A questão religiosa era possível. O samba não. Então, o terreiro ficava como, digamos, uma proteção para a atividade do samba, né? Quando a polícia chegava, o samba já virava o batuque mesmo do... A gente tem uma cena no espetáculo que diz isso, né? A gente tem uma cena sobre isso. Agora é um paradoxo fazendo uma reflexão. Oi, perdão, Gustavo, você ia comentar o seguinte, é um grande paradoxo fazendo uma reflexão, né? Porque se por um lado as mulheres não podiam se entregar no samba, por outro eram elas quem seguravam a onda, né? Quer dizer, é meio paradoxal. A vida isso, é cheia de paradoxos, né? Se você for pensar, essa tia Seata, essas primeiras baianas, que eram as mães do samba, que traziam nos seus tabuleiros, nas suas cozinhas, no seu ambiente familiar, uma liderança feminina. Se você for ouvir as letras dos sambas, os primeiros, eles são muito machistas, né? Então, assim, você tem a música, a letra do samba é machista, você tem a mulher, a cabrocha, aquele malandro que é traidor, e a cabrocha sofredora. De vez em quando tem uma cabrocha que roda pita e sapateia. Mas tem esse lugar... Mas é raro. E é mais raro. E a mulher, dentro da história do samba, ela vai ganhando cada vez mais espaço. Inclusive nas escolas de samba, as compositoras eram... Dona Ivone Lara sofreu muito no início, Leci Brandão também, que eram as pioneiras, né? E hoje em dia você tem, na Mangueira mesmo, dois dos últimos grandes sambas eram da Manu da Cuíca, uma menina nova. Então, assim, eu acho que foi se transformando isso, né? A mulher foi ganhando espaço, né? No fundo é isso, é evidente. Ela lá de trás já lugar da matriarca, digamos assim, protetora, né? Do lugar maternal, muito para a comunidade. Por exemplo, se você for pegar Dona Nelma é um personagem incrível da história da Mangueira. Era uma mulher que ela concentrava ali uma liderança daquela comunidade inteira, protegia, ensinava a escrever, tinha o único telefone da comunidade em casa, onde todos iam ligar. Então, assim, podia não ser a compositora, mas era fundamental, e eram as pastoras, né? As mulheres tinham esse lugar do canto, de marcar o ritmo com a sandália. Tinham papéis diferentes. Eu acho que o grande barato é que com a evolução, e a história vai indo para frente, esses papéis foram sendo trocados também. Agora tem coisas, né? Estou jogando também na roda aqui uma provocação, tem coisas que, apesar do mundo da roda estar gerando, isso que você comentou, né, Gustavo? Mas que ainda permanece, num certo sentido, num lugar lá de trás, né? Porque apesar das escolas de samba terem sido criadas por negros, né, a maioria esmagadora dos dirigentes é composta por brancos, né? Como é que é isso, Patrícia? Posso falar uma frasezinha rápida antes? Vou falar só uma frasezinha aqui pro debate. Money makes the world gonna round the world, gonna round the world, gonna round. Entrou o dinheiro, aí tem o poder, né? Aí a coisa complica. Vai lá, mas Paty. assim, o samba a história que eu conheço é da Portela, né? Que meu avô me contava essas histórias. E ali na sua origem já era misturado mesmo, entre eles, esses sambistas que se uniram ali na Portela, tinha gente branca também. Não rica, mas branco. Mas eu digo, nos postos de liderança das escolas de samba, o que eu vejo, Lies, etc., presidente de escola, a imensa maioria é composta por brancos até hoje, né? Mas aí talvez bata um pouco o que o Gustavo falou, né? Tem esse lugar, eu acho, do empresariado, a imagem que se tem, o homem branco. Você tem, na história, mulheres poderosíssimas, imagina. Isabel, que foi presidente, mas são exceção. Né? E também, como você tem alguns homens presidentes negros, também exceção. Mas eu acho que essa questão do racismo, ela faz parte.
é muito curioso, por isso que eu disse que a vida é um paradoxo, porque você vai numa quadra de escola de samba e você vê uma diversidade, uma pluralidade pelo seu ambiente muito maior do que, por exemplo, se você for numa festa de elite. A aceitação do outro, da diferença do outro, a diversidade é muito mais aceita. Muito maior, é verdade. Tanto sexual quanto de cor, de tudo. É muito mais aceito. Gustavo, nesse sentido, Patrícia e Nela, queria ouvir vocês também, mas nesse sentido, né, o tema diversidade que hoje está na pauta, inclusive de grandes empresas, né? Eu que tenho aí um relacionamento corporativo toda semana, enfim, estou ali no ambiente corporativo de uma forma bastante próxima. Hoje as empresas discutem diversidade de gênero, de raça, enfim. Uma discussão de diversidade, ela está lá no topo. Mas o samba, isso que você falou, né, Gustavo? Desde sempre foi diverso e um ambiente de muita aceitação, né? O samba, num certo sentido, ele contribui para a cada dia, a cada ano, ao longo dessas décadas aí que a gente, enfim, das últimas décadas, ele sempre contribuiu para a gente atingir essa diversidade de uma maneira mais amplificada? O samba tem um papel importante nesse lugar? Eu acho que sim, acho que tem uma diferença quando a gente fala de samba, Patrícia me ajuda aí, que é o samba como ritmo e a escola de samba. A escola de samba, eu acho que ela tem esse lugar. O nome já diz, né? Escola de samba. Ela não é só o samba, o ritmo faz parte, mas você tem toda uma comunidade que se expressa, que é representada através dessa entidade, desse grêmio. Você tem aí muitas camadas da sociedade que... Outro dia eu estava lendo sobre uma história, eu falo mais da Mangueira por conta da minha relação com a escola. Eu escrevi um livro sobre o Hélio Turco, que é o grande compositor da Mangueira, maior compositor, e ele é um homem branco de origem libanesa. É um dos maiores poetas do samba. Olha a diversidade absoluta. Ele fez um dos sambas mais lindos, chamado 100 Anos de Liberdade, Realidade ou Ilusão. Então, assim, existe agora, ele é totalmente Vinícius, integrado poeta e embaixador, né? E ligado ao samba, né? Vinícius, né? Outro exemplo agora, grande. Não existe dúvida que o samba é de matriz africana e tem um matriarcado muito forte. Essa relação das mães do samba, das tias do samba na comunidade, isso é muito forte na criação, né? Aí estamos no Brasil, muitas mulheres são as grandes, como é que chama? As líderes da sua casa, elas que tocam a casa, a família, né? Criam os filhos às vezes sozinhas. E tudo isso está no samba, né? São as famílias brasileiras, né? Mas esse tema de diversidade... Termina. Eu não sei como te dizer, porque assim, eu cresci também muito no interior, em fazenda, e lá a diversidade não era uma coisa tão aceita. Numa diversidade, por exemplo, de sexualidade, como uma escola de samba tem, talvez por ser mais urbana, não sei, também estou falando de coisas de anos atrás, né? Anos atrás. Mas ainda não tem, eu acho que ainda não tem. Eu acho que esse tema diversidade está sendo muito discutido nesse momento, muito discutido ao ponto de chegar naquela coisa de a pessoa não ter lugar de fala, né? Assim, se a pessoa não representa aquilo, se eu não sou negra, eu não posso falar sobre o negro, né? Isso está acontecendo direto. Mas está sendo muito discutido, mas ainda existe muito no interior mais ainda, vocês não acham? Mas o que eu quis dizer é que o samba sempre teve isso como uma grande verdade, né? É porque eu ia falar... Samba meio que fosse... né? Porque hoje é um tema recorrente, mas não era até 5, 10, 15 anos atrás, nem perto. E o samba, num certo sentido, a minha provocação é essa, o samba contribuindo para que a diversidade chegue na pauta, né? Porque o samba é ultra plural, né? Há uns 20 anos atrás, eu fui a uma quadra em Caxias, da Grande Rio. Isso tem 20 anos ou um pouquinho mais. Existia um banheiro. Existia um banheiro que não era masculino nem feminino. Era um banheiro para as trans. Para as travestis. É isso aí. Há mais de 20 anos. Olha como o samba coisa moderna para aquela época. Imagina, é moderno para hoje, Gustavo. O samba é meio precursor, e a minha provocação é essa, num certo sentido, desse tom de diversidade que a sociedade começa a discutir de uma maneira muito mais profunda. Só que o samba já está nessa, tem tempo. No fundo é isso, né?
Isso eu volto à escola de samba. Não digo ao samba, isso é tem uma coisa lugar da pra Não, não, escola sim. de samba. Eu estou falando do samba como entidade global, né? Porque Desde eu o acho que você gênero, a vai. escola, os ambientes, lógico. Acho que isso não aconteceria em outros nichos do próprio samba. Na escola de samba, eu acho que tem esse lugar. Talvez porque tenha Dionísio, Baco misturado, né? Uma festa dionisíaca, é uma festa de ritual, é uma festa profana. Talvez puxe essas Tem possibilidades. religiosidade por trás, espiritualidade por trás, né? Sim, tudo. O samba é muito poderoso, né? Tem muitas coisas, né? São, Tem eu acho que amor, tem paixão e tem profissionalismo também. Tem um amor pela cultura do samba e tem um profissionalismo também, porque na escola de samba as mulheres fazem a costura, fazem a comida, né? São atividades que elas vão deixar elas também independentes, tendo seu próprio dinheiro, É né? verdade. Caminhos Agora, de deixa eu pegar esse autonomia, né? gancho, Patrícia, porque você é uma mulher linda, aliás, uma grande sambista, além da beleza que tem, e você foi, né, rainha de bateria. Ao mesmo tempo, também a mulher, no contexto da escola de samba, ela tem um papel meio ali, né, a mulher bonita, exuberante, Poderosa. etc. Tem um pouco desse papel também, né, que as mulheres, nesse momento da discussão, quer dizer, empoderamento feminino, etc., tentam, de alguma forma, desconstruir um pouco, né? A mulher é mais do que somente a beleza, aquela coisa, né, poderosa, o corpo, etc. Como é que era, eu te perguntar aqui, tem uma curiosidade, nunca conversei num bate-papo assim com uma rainha de bateria do teu, enfim, do teu tamanho, né? Como é que é isso, né? Porque aí você saía na avenida, tudo para olhar a rainha de bateria. Como é que você, na posição de mulher, se sentia naquele lugar? E o que você pensa, Gustavo e Aniela também, da mesma forma, o que vocês pensam sobre isso? Porque a mulher tem um pouco também desse lugar, né, da exuberância no meio da escola, voltando, Gustavo, da escola de samba. Sim. Eu nunca tive um problema com isso, não. Assim, acho que por ser uma questão de família, é uma paixão Tradição que veio até, através né? de tradição, que veio através do meu avô. Eu sempre carreguei esse meu talento para dança com muito... É uma expressão artística, né? E eu também sou formada em arquitetura. E desde que eu fui convidada para ser rainha de bateria lá na Viradouro, eu comuniquei ao presidente que eu tinha um olhar para aquilo como artista, né? Então, que eu precisava de uma estrutura né, para eu poder estar lá bem, ensaiar, e profissionalizar a rainha de bateria. E eu acredito assim, que esse ambiente que é masculino me trouxe um jogo de cintura para eu poder lidar com isso. Porque o respeito parte de mim. Eu não vou esperar do outro respeito. Eu sempre me coloquei com respeito à minha performance ali na escola de samba, né? Como uma bailarina. Agora eu vou dar um samba, depoimento de quem viu Patrícia sambar mais de uma vez. Uma coisa é a rainha de bateria midiática, ponto final. Uma coisa é você ver uma rainha de bateria como a Patrícia, que de chega verdade, sambando... né? Não, que samba, né? Que samba que você fala, meu Deus, o que é isso? Traz tudo isso que a estudei, gente está né? fazendo. Traz toda uma ancestralidade junto aí com essa dança. Porque você tem muitas pessoas que são convidadas pelo histórico que tem em redes sociais. Pelo nome na Não é uma mídia, verdade do samba. Lógico. E às vezes junta, às vezes a pessoa tem isso tudo e também samba muito. Às vezes só tem a parte da fama. No caso da Patrícia, você vê a expressão realmente de uma... Caramba, é uma dançarina do samba. Samba muito, muito. Lá nos anos 90 né? eu trouxe uma novidade, que era as pessoas viam um samba diferente ali, uma dança do samba integrada à bateria, numa expressividade teatral, numa leveza do balé que eu trazia comigo também, um impulso do jazz. Então, eu meio que dei uma inovada ali no carnaval. E hoje em dia a gente vê assim, as pessoas dançando samba com mais elementos de fora também, que ampliam ali essa performance da dança do samba. Aniela, e assim você vai se colocando assim, artisticamente. Né? Legal. Aniela, só uma provocação, né? Porque a tua formação, né? Você que é uma das maiores produtoras, se não a maior produtora de musicais desse país, né? Aliás, é um gênero que está aí
já entre, enfim, os grandes gêneros artísticos do Brasil ao longo aí dos últimos, sei lá, os últimos anos, 10, 12 anos, 15 anos. Num dado momento, né, surge a ideia de fazer um espetáculo que contasse a história do samba, e a tua formação veio lá de trás, Broadway, etc. Na tua visão, o gênero samba tem algum preconceito? Como é que é? Porque o ser humano também tem mania, né, de preconceituar muitas coisas, né? Infelizmente a sociedade, aliás, o Rock in Rio Manorama, tem um pouco desse papel de desconstruir esses escaninhos, que no final do dia são muito chatos e engessados, né? Mas você, com todo um histórico Broadway, aquela coisa, né, bem clássica, aí embarca. Como é que foi isso? Na verdade, eu e o Gustavo falamos muito sobre isso, que as pessoas olham para o musical com o olhar Broadway. Então, já para começar, quando a gente faz um musical brasileiro, mesmo sem ser o Sambrá, já no início tinha um olhar meio, mas não é o musical da Broadway, né? Porque tem uns musicais que se vendem, né? O musical da Broadway. Já tinha um preconceito, algum preconceito, né? Até a gente realmente, o musical brasileiro se firmar, demorou. E nós realizamos 2 espetáculos com gêneros completamente diferentes, mas que ambos sofriam preconceitos, que era o Sambrá e o Bem Sertanejo, que falava de música sertaneja. É verdade, direção do nosso Gustavo Gasparani. E aí o público... Essa coisa chata do preconceito, né? Enfim. Tudo na caixinha, né, Calainho? Tudo é escaninho, tudo é escaninho, caixinha. E a gente precisa desconstruir isso. Bom, vai lá, Aniela, perdão. Não, a gente tinha um preconceito do público de musical, o público tradicional de musical da Broadway tinha preconceito, e aí muitas pessoas foram, porque eu disse, gente, vocês têm que ir, as pessoas saíram completamente encantadas, mas a gente também tinha muito preconceito dos críticos, né? Os críticos até toparem e assistir e acharem, mas eu vou ver, isso não é um musical, isso né? O Gustavo pode até falar como ele sentiu isso na pele. Eu gostaria de falar sobre isso. Não, fala, Gustavo, porque aqui um dos baratos da conversa é desconstruir esse tipo de caixinha, porque isso é uma bobagem. O que interessa é a beleza, né? A exuberância do espetáculo. Não. Quem vai sai apaixonado. Eu nasci fora da caixa. Com preconceito, né? Se a gente faz um trabalho, isso, Patrícia, a oportunidade de quebrar esse preconceito. Né? Eu nasci totalmente fora da caixa. Eu mesmo não consigo me enquadrar em caixinha nenhuma. Então, assim, eu faço parte de um grupo de teatro, que é dos grupos que é um teatro de pesquisa de linguagem, dos mais de vanguarda, que é a Companhia dos Atores. Eu faço um outro tipo de teatro que é totalmente diferente da Companhia dos Atores, que é um teatro musical brasileiro, porque assim, tem o teatro musical brasileiro, que é o teatro musical brasileiro, e tem o teatro musical brasileiro que é feito como se fosse na Broadway, o tema e a música brasileira, mas às vezes até é cantado com a fonoaudiologia, com o estilo Broadway. Com o estilo Broadway. Então, para mim, continua sendo Broadway. No caso dessas duas, tanto do Sambrá, antes do Sambrá eu tinha feito um chamado Samba Futebol Clube, que misturava aí samba futebol. Era tudo como se fosse... a frase do Samba Futebol Clube, no dia da estreia eu estava descendo, tinha uma senhora na frente, estava falando para a filha, minha filha, não gosto de samba e detesto futebol, mas essa peça é do caralho. É isso aí. Mas os críticos meio nessa onda, na hora de escrever tem que fazer um tipo, né? No fundo gostou, mas para fazer um tipo tem que desmontar isso. Bom, eu vou falar então de uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o preconceito em relação ao a temas populares, né? Você, quando faz o Sambrá, você está contando a história do samba. Quando você está fazendo Bem Sertanejo, você está contando a história da música caipira. São músicas de origem popular. É o povo, os poetas são poetas populares. Elas podem ter depois ganhado uma amplitude maior e chegado a várias classes sociais, mas a base é uma base de origem popular. E aí, os ditos eruditos, pseudo-eruditos, né? Não é uma parcela grande, mas existe isso, tem uma necessidade de dividir a cultura em alta cultura e baixa cultura. Então, o samba, a música caipira, fazem parte dessa baixa cultura. Quer dizer, aos olhos deles, né, Gustavo? Aos olhos deles, não, claro, né? Claro. Mas nunca vão dizer que acham baixa cultura. Eles tratam como folclore, entendeu? É folclore. Então, quando você vai estrear Sambrá
no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Sambra não, o Bem Sertanejo, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, causa uma alergia a muitos dos artistas que estavam lá pisando no palco. Os meus amigos, o Renato Vieira, que era o coreógrafo, a Marluce, que faziam a parte da coreografia, diziam que muitos bailarinos estavam indignados. Eu teve uma produtora amiga minha que falava assim, ó, música caipira, musical de música caipira, nem vi nem vou. Aí eu falava, nossa. É incrível. E aí depois foi. Aí olha a cabeça do ser humano. Porque mas aí virou um sucesso incrível e pronto. Aí todo mundo reverenciou. Não conhece a própria história. Então, quando vai lá, se vê em cena. E essas peças, Samba Futebol Clube, elas, numa boa, não estou sendo cabotino, não. Eu vejo peças minhas de várias formas, vejo peças de colegas, e eu sei quando uma peça comunica com o público. E não conheço o musical da Broadway, me perdoe, Aniela, você mesmo, Calainho, e todos os grandes experts. Não há público que tenha... Eu nunca vi um musical da Broadway, por mais bem feito que seja, causar no público da plateia a comoção que Sambra... Eu concordo total. Claro. Há um nível de conexão gigantesco. Porque a sua vida está ali. Você vê a peça e você passa pela família do seu avô, você lembra da sua infância, não sei aonde, não tem como. E isso tem que desmontar qualquer preconceito, é isso que é. Mas eu vou fazer, por exemplo, Shakespeare, vou fazer um autor mais dito erudito, aí você tem um prestígio de uma parcela. Geralmente é uma parcela medíocre, nem escrevem bem esses. Mas é uma coisa melhorando. Lembrei do Otelo da Carreira. Aniela, mas você não acha que isso está melhorando? Você não acha que os ditos críticos, eles têm, de algum tempo para cá, têm aberto um pouco mais a cabeça? Porque isso é uma bobagem. Porque agora o musical brasileiro já está se construindo fortemente, né? Já tem anos que isso está acontecendo. Mas agora fazem sucesso. É que nesse caso aí dos temas populares, o samba, o sertanejo, etc. Né? Deixar de ser visto como folclore. O Sambrante de estrear, uma pessoa foi ver e falou para mim assim, eu achei que era show do Sargentelli. Nada contra o show do Sargentelli. Nada contra o show do Sargentelli. Antes de ver, ele falou isso. Eu fui ver, eu gostei, mas é que eu achava que era um show do Sargentelli. Gente, só porque conta a história do samba tem que ser um show de exportação? Que coisa maluca. Deixa eu fazer um paralelo aqui, já que a gente está falando de pré-conceito, né? E a gente voltou lá atrás, né? 1916, quando pelo telefone foi registrada a canção, enfim. E aí todo o preconceito em cima do samba naquele período, nas décadas seguintes, enfim. Hoje, Patrícia, deixa eu te provocar com isso. Hoje você acha que o funk vive um pouco desse lugar? Né? Vive, né? Toda novidade... toda novidade... O que você acha? Toda novidade popular tem o seu... Né, passa por esse preconceito de início. Mas acho que é isso, a gente vai enfrentando. E a cultura não tem como cortar, gente. A gente enfrenta preconceito, mas a gente sabe que quem veio antes abriu o nosso caminho, então a gente segue abrindo caminho, criando novidades. E que vem da verdade de um povo, né? Vem da verdade de um povo, né, Patrícia? Aí vem de dentro, vem da verdade, não tem como segurar, né? Vem atropelando no melhor sentido dessa palavra. Exato. Calainho, eu fiz um espetáculo há 10 anos atrás, chamado As Mimosas da Praça Tiradentes. Era um espetáculo que contava a história da Praça Tiradentes no século XIX até meados do século XX, que é uma praça muito importante para a cultura do Brasil e ninguém sabe muito a história dela. Só que na hora de contar a história, eu e o meu parceiro, o Eduardo Resch, resolvemos contar através da ótica dos personagens que sobraram na praça quando estava em decadência, mantendo a história dela, que são os transformistas dos cabarés que tem no entorno, cabeleireiros, enfim. E aí, quando a gente fez isso há 10 anos atrás, o Rio tinha acabado de ser recebido a alcunha de cidade friendly. Cidade friendly, mas tinha sido uma coincidência. E aí a gente fez essa peça. Essa peça foi a vez
que eu recebi talvez as críticas mais agressivas por parte eu ganhei até o prêmio Shell de melhor ator. Então, assim, não é uma coisa que a crítica oficial é negativa, mas ela tem muito medo da ousadia. Imagina, a Bárbara, posso falar porque depois a gente conversou, que ela era muito parceira, ela foi assistir a peça, e a peça fazia um sucesso danado. Ela assistiu a peça, uma mulher de 90 anos já. Gustavo, conta para todos aqui, que talvez muitos não saibam quem é exatamente a Bárbara. É importante. Só contextualiza, que eu acho que é legal. A Bárbara é a grande crítica brasileira, assim, né? Uma das grandes críticas, junto com o Décio, junto com agora esqueci. Ai, meu Deus. Esqueci o nome do... Enfim, esqueci. Enfim, Bárbara, uma das maiores. Mas ela é uma das grandes críticas. E no Rio de Janeiro ela é a grande crítica de história que leva público e tudo. E ela realmente levava público. E ela fez uma crítica e ela detonou, porque ela achava um absurdo contar a história oficial do Brasil por esse tipo de personagem. Por esse olhar, por essa lente. Não, a expressão dela, por esse tipo de personagem. E eu falei, gente, isso daria um processo. Se fosse hoje em dia, daria um processo. Aí um dia eu conversando com ela falou assim, mas desculpa, mas é porque aquele linguajar, aquele jeito, aquelas figurinhas. Eu falei, eu fiz uma pesquisa em cima dos shows de transformismo. E elas contavam, até a figurino, foi tão legal, a peça foi tão legal que a Rogéria, toda a comunidade LGBTQI+, na época, abraçou o espetáculo. E as senhoras da van, elas iam ver a peça, que iam, quando eram muito, digamos, influenciadas pela Bárbara, elas iam assistir a peça, ficavam no final para falar comigo e diziam assim, olha, eu sou velha, mas eu sou moderna. Adoramos essa peça, já vi 4 vezes, 5 vezes. É isso aí, olha aí. Porque na peça, a personagem que eu fazia era uma travesti, na época, 40 anos, que terminava junto com o Jonas Ramar, que era, na época tinha 25 anos. Um garoto bonitinho, ele se apaixonava por ela e a gente fazia uma história de amor assim. E depois eu pensava, será que eu exagerei? Aí eu fui trabalhar no filme das Divinas Divas, com a grande geração das transformistas, né? Rogéria, Brigitte de Búzios, Valéria, e as histórias delas são sensacionais. Eu falei, caramba, intuitivamente nós acertamos muito em cheio, porque a gente fez com o respeito e com a verdade que essas artistas tinham. Que essas artistas tinham, e não foi à toa que comunicou. E hoje em dia era muito boa, era muito legal. Mas você tem que levar uns tapas na cara, você leva uns tapas na cara. Como é que você vai falar isso? Você fala, bom, se eu for ser o bom menino, não vou andar pra frente. Mas a arte é isso, gente. A arte é isso, é pra isso. E é pra isso. É pra usar. Você vai ver as histórias dos autores, pra isso. Dos movimentos legais. A gente está chegando aqui no finalzinho. A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo aqui sobre Sambrá, 100 anos de samba e tudo ao entorno, enfim, os vários temas que a gente chamou, né, no Rock in Rio Manorama. Eu só queria, para concluir, para dar uma amarrada entre todos nós aqui, né, voltando aí, né, à questão do samba, né, a verdade é que, na minha visão, o samba é a prova absolutamente viva que diversidade, porque o samba é ultra diverso, falamos muito disso aqui, o samba, então, é a prova viva de que diversidade pode ser muito rico, em qualquer ambiente, né? Se você tem diversidade numa empresa, você pode ter uma empresa com ideias muito mais avançadas, contemporâneas, inovadoras. Se você está num ambiente de trabalho e você tem diversidade, se você está, obviamente, num ambiente acadêmico, enfim. Ou seja, diversidade gera riqueza de pensamento e de reflexão. Eu queria que cada um, na minha opinião, e o samba, para mim, é a grande prova disso. Olha a riqueza que o samba traz, a riqueza que o samba nos oferece, enfim, sempre. O funk, num certo sentido, se alimenta um pouco do samba, como o Gustavo falou, a bossa nova da mesma maneira, e tantos gêneros que se alimentaram e se alimentam do samba, o rap, o hip hop. Para vocês, diversidade gera muita riqueza? Não, e gera um avanço, não só riqueza, gera a modernidade. Riqueza de reflexão, de pensamento. Um passo um passo para frente na vida. Você olhar o mundo com outro olhar e não ficar fechado na sua crença, que você, né, lá fechada. E diversidade leva isso. Você sabe que a gente para frente.
A está gente aberto vive a num outros mundo. pontos de vista, né? Lógico. Aí você vai ter ideias gente melhores, vive- mais inovadoras. A gente vive um mundo que tem uma crise, né? Existe uma crise em que quando alguém discorda, ele é um inimigo. Isso discordar é o melhor. O outro é a saída. Eu discordo do Sartre quando ele diz o inferno são os outros. O outro é a saída. A diferença é o alimento da alma. Se todo Lógico. mundo só ficar falando de si, fazendo a mesma coisa, Olhando para o seu umbigo. gente, se a gente for, já que falamos do bem sertanejo, se a gente for pegar na relação de criação de animais, né? Se você bota todos os animais sempre cruzando com eles próprios, todos adoecem. A raça adoece, as crias morrem. É verdade. Você tem que ir para o diferente. Misturar. Você tem para Diversidade, conhecer o outro, a angústia e a delícia do outro, para você crescer, para o outro Total. crescer, para o mundo crescer. Sem dúvida. Esse acho que é o grande barato do Manorama aqui. Oi, Patrícia. Eu aprendi, assim, com essa vivência que tenho com meu avô, né, todo o ensinamento que ele me passou, o legado de ouvir o outro, de querer o diálogo, né? E quanto mais profunda a raiz, mais broto novo cresce na árvore, né? Então, é verdade. Assim, sem medo da mudança, sem medo da evolução. Acho que, né, a cultura vai se Pelo transformando contrário, com o né? tempo. Se encantar com a mudança. Bom, gente, estamos aqui no final. Estamos aqui no finalzinho aqui do nosso Rock in Rio Manorama. Eu queria super agradecer, né, a cada um de vocês, mandar um beijo a todos aí do Rock in Rio, especial a Agatha Areias, que lidera aí esse lugar de pensamento do Rock in Rio, né, através do Rock in Rio Manorama. Então, um grande beijo a você que está nos vendo aqui, a todos vocês. Um beijo enorme, Patrícia. Muito obrigado. Beijo, Gustavo. Prazer. Beijo, Aniela. E vocês também, por favor, considerações finais. Obrigada, gente. Cada um de vocês.